Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa disciplina de Sistema de Informação e Planejamento, e mais continuidade ainda ao treinamento em preparação de gráficos, tá? A gente vai, nesse vídeo, debater sobre um outro tipo de gráfico, que ainda é um gráfico para fazer representação de dados de variáveis categóricas, que é o chamado gráfico de setores. Esse gráfico ele também é chamado gráfico de pizza. Como é o outro? Gráfico de torta, que no inglês o nome dele é pie chart. Então seria o gráfico de torta, como se você tirasse uma fatia. Mas aí veio o lance da pizza também é chamado. Mas é assim, tecnicamente, a maioria das pessoas chama de gráfico de setores. Esse gráfico, pessoal, ele, pelo menos na minha opinião, no meu ver da coisa, esse gráfico só deveria ser usado se eu quero representar um conjunto de dados onde cada parcela dos dados é representada na forma de porcentagem. Igual como está esse gráfico aqui no canto superior esquerdo, em que ele fala do número de estudantes. Aí eu tenho uma porcentagem dos estudantes que faz futebol, uma outra porcentagem que faz cricket, uma outra que faz badminton, outra que faz hockey, e uma outra porcentagem de 41% dos estudantes que faz uma outra coisa qualquer lá da vida deles. Então, para mim, o pie chart, ou o gráfico de setores, ou pizza, de torta, ele deveria ser usado apenas para isso. Eu não vejo, assim, com bons olhos usar esse gráfico usando valores absolutos. Só vejo com bons olhos quando se usa valores percentuais. Tem gente que usa com valores absolutos, mas sabe por que não me agrada? Esse gráfico ele trabalha com a ideia de que um círculo é a ideia do todo, do 100%. Então, quando você separa as parcelas do 100%, né, você tem uma parcela de 25 para um grupo de dados, de 41 para outro grupo, de 17 e daí por diante. Agora, se eu coloco valores aí, sei lá, 345. Eu tenho 2 para um grupo, 75 para outro, não sei o quê. 345 não é um indicador para mim de que isso é um todo, tá? Mas as pessoas que usam gráficos usando valores absolutos, elas querem também, assim como nos gráficos empilhados lá que eu mostrei para vocês no vídeo passado, né? Das barras empilhadas, eles querem dar uma ideia de proporção entre as diferentes categorias estudadas. Mas eu, particularmente, acho que se for para fazer isso, usa o gráfico das barras empilhadas, tá? Eu prefiro usar esse gráfico do pie chart, do gráfico de setores, para a gente poder apresentar porções ou percentuais de uma amostra total, onde a soma de todos os percentuais é igual a 100%, é igual a um círculo fechado. Isso é muito mais fácil para um leigo entender, tá? Então, essa é a minha concepção a respeito desse gráfico. Sendo assim, eu quero agora, vou sair aqui dessa imagem, vou chamar aqui o nosso Excel para a gente poder treinar como é que se faz um pie chart, gráfico de setores, pizzas ou tortas, até que mais alguém coloque mais um nome para esse gráfico, que ele já tem bastantes nomes, né? O pessoal gosta muito de trabalhar com esse gráfico, tá? Esse é um gráfico extremamente popular. As pessoas gostam e é relativamente fácil, né? A gente tem contato com essa ideia, né, de torta e coisas assim. Aqui eu trouxe uma tabela em que eu coloquei na primeira coluna determinante de saúde. Aí a contribuição de cada determinante de saúde em porcentagem para, sei lá, diferentes fatores que eu acho que importa para a saúde. Aí eu coloquei aqui comportamento, cuidados médicos, ambiente, genética e fatores econômicos e sociais. Aí para cada um deles, eu coloquei aqui uma porcentagem. Se eu somar isso tudo, pessoal, tá? Se eu fizer aqui no Excel, olha, igual, soma, abre parêntese e marco todas as células e fecho parêntese, a soma total dá 100%, tá? Então, se dá 100%, eu tenho representações em porcentagem, é claro que eu vou meter a cara para fazer um gráfico de setores. Então, vou apagar aqui o 100%, já confirmei que é isso. Agora,
eu vou aqui marcar a minha tabela, que está arrumadinha, e eu venho aqui no Excel em inserir e vou em gráficos recomendados. Em gráficos recomendados, eu olho, ele recomenda um monte aqui, não sei o quê, mas eu quero pie chart, eu quero o gráfico de setores, está aqui. Cliquei no gráfico de setores. Ah, por quê? Só antes de eu seguir adiante. Por que ele sugeriu o gráfico de barras ou o gráfico de colunas e o gráfico de setores? Porque eu posso também fazer essa mesma representação em gráfico de barras e colunas. Lembre que eu estou trabalhando com variáveis categóricas. Então, olha aqui, inclusive, aqui a legenda do gráfico fala. Um gráfico de pizza ou de setores é usado para mostrar proporções de um todo. Use-o para mostrar números relacionados a uma soma maior e sempre igual a 100%. Tá? Não use esse gráfico se ele contiver muitas fatias, pois os ângulos serão difíceis de estimar. A gente já vai ver um pouco sobre isso também. Mas a ideia, quando eu tiver uma somatória de 100%, é o que eu quero, tá? É o que eu quero apresentar. Então, bora dar um OK aqui. Vai aparecer meu pie chart, meu gráfico de setores. Bora lá. Assim como nos outros, eu não vou abrir mão de trocar essa fonte horrível que a Microsoft oferece para a gente. Colocar aqui 18. O professor está muito pequeno aqui. Agora, é claro, eu vou ajeitar meu gráfico. Vocês sabem já como é que eu sou para fazer meus gráficos. Uma vez que eu faço isso, tem algumas coisas que eu quero logo fazer para eu poder trabalhar só no meu gráfico. Essa legenda aqui, com certeza, não me agrada aqui nesse cantinho. Deixa eu colocar tudo letra preta. Essa legenda não me agrada. Então, o que eu vou fazer? Eu já venho aqui em Design, adicionar elemento do gráfico, legenda. Venho, eu vi que eu quero mais opções de legenda. Não deu certo aqui, espera aí. Legenda, mais opções de legenda. Agora. Mostrar o gráfico sem sobrepondo à direita. Aqui eu posso até colocar para não sobrepor. Olha aí como ficou legal. Esse eu posso colocar para sobrepor, para não sobrepor. Colocado à direita, que eu acho que é onde deve ficar, tá? E aí, agora eu vou trabalhar em cima do meu gráfico. Quais são os pontos que eu considero fundamentais nesse gráfico? Ao contrário das recomendações que eu dei para vocês anteriormente, que eu acho que a gente tem que ser moderado em relação a uso de cores, esse é um gráfico que você pode fazer um certo carnaval. Porque normalmente você tem vários fatores para apresentar e as cores precisam ser bem distintas. Por exemplo, esse gráfico que veio aqui, eu particularmente não gosto muito, tá? Porque tem duas cores azuis aqui. Por que eu vou usar dois azuis se eu tenho várias outras cores que eu poderia utilizar? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na pizza e vou clicar de novo em um setor apenas, tá? Está marcado esse setor maior. Venho aqui na tinta, né? E vou começar a escolher minhas cores. Vou colocar o nosso vermelho bacana aqui. Agora, eu vou clicar agora no segundo azul e vou deixar ele com aquele azul que eu tenho usado nos nossos... um azul mais claro. E eu vou pegar agora esse laranjado. Eu poderia manter o laranjado. Estou com medo de usar essas cores um pouco mais pastéis, tá? Porque depois eu posso confundir. Mas vamos lá. Não é nenhum erro se você quiser usar cores mais chamativas, tá? Vou usar um verde pastelzinho aqui e um amarelo. Aqui tá legal esse amarelo. Não me incomoda, mas eu vou voltar aqui para o amarelo que a gente usou na aula passada. Então, aqui esse gráfico, ele por si só já me parece muito bonito. Tem uma coisa que eu estou em dúvida, tá? Se essa linha branca valoriza ou não o gráfico. Deixa eu dar uma olhada. Cliquei sobre as linhas, as cores. Vou colocar sem borda. E já me agrada bastante sem borda, até mais do que com linha branca. Vou fazer só mais uma coisa e fazer um teste com linha preta. Aqui é uma questão de gosto mesmo, sabe? Eu não sei dizer o que eu mais gostei. Eu vou deixar esse para manter o meu padrão de
de apresentação de dados, tá? Uma outra coisa que nesse gráfico aqui eu acho super interessante de colocar, pessoal, é clicar com o botão direito em cima do gráfico e quando abrir essa janelinha, você vem adicionar rótulos e você colocar aqui, adicionar rótulos de dados. Você clica e aparece os valores da porcentagem de cada parcela. Eu não gosto quando eles caem assim nessas porções mais periféricas. Eu prefiro clicar 2 vezes naquele que eu quero pegar. Ó. Quando virar um monte de setinha, eu coloco ele centralizado. Me agrada mais, pelo menos, tá? Como a letra aqui é preta, valoriza bastante eu ter escolhido cores mais claras, tá? O contraste fica bem forte, bem legal. Aí, olha só aqui. Olha só que beleza de gráfico aqui, tá? Uma outra coisa que eu acho que vale a pena para esse gráfico é... Esse título eu posso arrastar para ficar bem em cima da pizza aqui, do gráfico da torta, né, do gráfico de setores. Acho que aqui tá legal. Agora tem uma coisa que não está me agradando, é que não tem nenhuma legenda para dizer o que significa cada uma das parcelas. Eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui em contribuição, dou um Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu ver se ele permite. Eu dar um Ctrl+V. Não, ele não está permitindo. Eu sei que ele fosse permitir. Deixa eu ver. Tá, não, ele não permite dar Ctrl+C, Ctrl+V. Mas eu posso fazer uma coisa... ele apagou um monte. Deixa eu voltar aqui. Não, deixa eu voltar que eu não sei o que foi que eu fiz que apagou um monte de coisa. Mas tem uma coisa que talvez eu possa fazer, se eu quiser, é inserir uma caixa de texto. É isso que eu quero? Deixa eu ver aqui. Formatar design. Se eu quiser inserir o título de gráfico, rótulo de dados, onde eu quero colocar o rótulo de dados, a legenda. Eu não sei exatamente onde eu queria colocar, não, sabe? Rótulo de dados, ó. É legal colocar fora, que nem aqui. Estou só olhando, na verdade, tá, pessoal? Olha, esse é legal também. Mas, enfim, não... Tem várias opções, mas todas elas me parecem meio ruins. O que eu queria colocar talvez seja isso. Se eu pegar aqui o título do meu gráfico e passar para cima dos grupos, eu posso colocar determinantes de saúde. Opa. Determinantes de saúde. Eu prefiro colocar isso aqui, tá? Posso aumentar um pouco mais aqui. Eu prefiro colocar isso aqui e na legenda da figura eu coloco o título, né? Contribuição de determinante de saúde para a saúde da pessoa, ou coisa assim. Me parece melhor do que colocar aqui em cima contribuição. Gráfico aqui, se eu quiser arrastar a legenda para um pouco mais perto, me agrada também. Como esse é um gráfico que eu não uso tanto, eu diria para vocês que assim, eu tenho dificuldade de achar o meu padrão de fato. Mas assim já me agrada muito. Eu poderia dizer para vocês, pessoal, acabou o gráfico aqui. Mas cada vez mais na literatura, eu tenho visto algumas pessoas, especialmente na área da saúde, fazer esse gráfico desse jeito aqui. Pega a maior parcela, clica 2 vezes sobre ela, e aí você vem aqui no formatar, se eu clicar com o botão direito, eu vou em formatar ponto de dados. Quando eu vou em formatar ponto de dados, ele me permite fazer uma coisa chamada explosão, que é a retirada da parcela da torta principal. Então, tem muitos trabalhos que fazem esse tipo de coisa aqui, tá? Coloca a parcela separada. Aí tem algumas coisas que o pessoal gosta bastante de fazer com gráfico de torta, que se eu colocar aqui
nos efeitos, ele permite fazer, que é colocar em 3D. Essas coisas de 3D eu sou meio pé atrás. Eu acho que a chance da gente fazer bobagem é grande. Mas, por exemplo, pegar essa parcela separada e colocar um efeito aqui, tá? Para dar um pouco mais de destaque. Não sei dizer para vocês se me agrada mais, tá? Mas tem gente que gosta, é uma questão de gosto, de fato, tá? Em uma delas aí, de fato, me agrada bastante colocar formato 3D, com toda a sinceridade. Ah, aqui eu tirei até a cor desse daqui. Deixa eu ver quando foi isso. Isso aí, não sei. Eu vou terminar com o formato 3D só para eu me contradizer, mas eu particularmente não gosto, mas eu sei que é possível, e aí a minha função aqui também é informar vocês sobre o que é possível e o que não é possível com essas ferramentas no Excel, e a decisão é toda de vocês, na verdade, quando quiserem fazer o gráfico de vocês. Então, eu considero esse gráfico um gráfico que as pessoas entendem com facilidade, as pessoas veem esse gráfico o tempo todo no jornal, na televisão, e se você puder apresentar esses dados num gráfico, um dado categórico dentro do gráfico de pizza, a minha única sugestão para vocês é que façam isso quando vocês forem representar porcentagens de diferentes parcelas sobre um todo. Essa é a minha opinião, é a minha visão a respeito desse gráfico. Acho que ele é melhor usado nesses casos. O professor tem muitas parcelas. Aí rever, melhor usar talvez o gráfico de barra. Se colocar muita parcela, essas fatias ficam muito pequenas e aí é muito difícil de visualizar, tá? Então, esses são os dois cuidados que eu acho que tem que se ter. Então, pessoal, fica aí a minha sugestão sobre o gráfico de pizza. Esse vídeo tem aí nos comentários o link para a gente poder colocar o treinamento que vocês forem fazer para essa aula de agora. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, pessoal!